Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa oficina de moringa de cerâmica. Eu me chamo Rodrigo e sou artesão que vai acompanhar vocês nessa prática. Estamos sendo recebidos hoje no ateliê de Léo, que é uma das referências em serviços relacionados à cerâmica artesanal, aqui no que muitos dizem ser um dos melhores cantinhos da cidade de Recife, o bairro da Várzea. Nessa oficina, nós vamos acompanhar o passo a passo da construção de uma moringa feita de barro, modelada à mão, com ferramentas e materiais acessíveis. A moringa, que também pode ser chamada de quartinha, jarra ou bilha, nada mais é que uma garrafa, feita de cerâmica para armazenamento de água. E essa é uma peça que acompanha a humanidade há milhares e milhares de anos, de uma forma que fica até difícil de rastrear sua própria origem mesmo, uma vez que ela está completamente misturada com a história da própria cerâmica. A nossa prática hoje, ela é destinada para todos os níveis de conhecimento, do iniciante até os mais avançados. Mas nada de ferramentas sofisticadas. Na minha demonstração, eu vou fazer uso de ferramentas que eu tive acesso na minha casa, mas vocês podem se sentir livres para adaptar com o que vocês tiverem à disposição. Bora lá? Essas foram algumas das ferramentas que eu utilizei na minha demonstração. Foram elas: pedaços de papelão cortados, colheres de pau e de metal em diferentes tamanhos, um estilete de escritório comum, uma serrinha partida na metade, uma faquinha de serra de cozinha, uma esponja de cozinha, cartões de crédito ou de telefone e seixos de rio, pedras bem lisas. Uma das primeiras etapas da construção de qualquer peça feita de argila é a sova da massa. Ao sovar a massa, estamos fazendo basicamente duas coisas: misturar e amassar. Ao misturar essa massa, a gente está homogeneizando a umidade dela e com isso conferindo maior plasticidade, fazendo com que ela obedeça melhor a nossa modelagem. E ao amassar, comprimir, a gente está expulsando todo o ar que estiver preso dentro dessa massa e que pode prejudicar o nosso trabalho ao longo do processo de construção da peça. Uma das formas mais comuns de se sovar argila é pressionando ela com o apoio de uma mesa em uma superfície porosa, ou seja, não é legal você fazer isso numa superfície de vidro ou uma superfície envernizada. E caso você não tenha uma mesa que já tenha uma superfície porosa, você pode usar um tecido, um pano qualquer, para amassar o seu barro em cima, e assim ele não vai grudar nessa mesa. E nesse momento de sova, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Se você ainda não estiver se sentindo seguro de que sua argila está bem comprimida e está bem misturada, você vai lá e continua sovando ela até você se sentir seguro, para então assim começar a construir a sua peça. Eu acabei de sovar por volta de 1.600 gramas de argila. Mas para a nossa demonstração hoje, eu vou fazer uso de apenas 1.300 aproximadamente. Depois de pesadas essas 1.300 gramas, eu vou cortar ela na metade, deixando uma parte levemente mais pesada, com mais barro do que a outra. Para dar início à nossa modelagem, eu vou primeiro pegar, dentre aqueles dois pedaços que eu dividi, o maior deles, para começar a construir o que vai ser futuramente a base da nossa moringa, a parte de baixo dela. E para tal, eu vou fazer uso da técnica de beliscão, também conhecida como técnica da bola oca, ou então, no seu termo em inglês, chamado pinch pot. Nessa técnica, nós começamos a modelar a partir de uma bola maciça e, aos poucos, vamos abrindo e aumentando um oco no interior da peça. O nome desse método faz referência justamente ao ato de beliscar, apertar e gradualmente ir afinando a parede da peça com os nossos dedos. E ao longo do processo nós vamos também dando forma e contorno. Eu destaco a importância de um ritmo lento no crescimento dessa estrutura no intuito de melhor controlar a uniformidade da peça. Se a gente pesa a mão na força e na velocidade desses apertões, a gente tende a perder o controle da formação do corpo do objeto, resultando em lados desiguais, em bordas tortas
em variações de espessura e por aí vai. A minha intenção aqui não é construir uma moringa super simétrica e por igual. Muito pelo contrário. Nessa prática, eu me interesso pela organicidade dos contornos mais irregulares e dos formatos mais despretensiosos. Nessa demonstração, vou construir uma garrafa de base larga e curta, e com um pescoço estreito e longo, inspirado no formato de certas cabaças. Mas é claro que vocês podem ficar à vontade para explorar diferentes formatos e tamanhos, assim como diferentes técnicas de modelagem. Só ressalto que, independente das técnicas e escolhas tomadas por cada um, devemos nos atentar a certos preceitos gerais da cerâmica, como, novamente, a uniformidade da espessura da parede da peça, assim como a ausência de bolhas de ar nessas paredes. Ambas preocupações servem para nos prevenir contra trincas e rachaduras durante a secagem e a queima. Nesse momento, nós podemos perceber o surgimento de pequenas ranhuras e trincas na parte externa da peça, o que é normal que aconteça, mas não podemos deixar que elas cresçam e se tornem um problema futuramente durante o processo de feitura da nossa peça. Para isso, nós usamos um cartão para alisar e acertar o barro. Após alisar a parte externa desse objeto, continuo beliscando e exercendo pressão em pontos que ainda estão mais grossos do que eu gostaria. Então, eu faço isso até o momento em que a espessura da parede e o formato da peça estejam satisfatórios para mim. Agora, que a base da nossa moringa já está pronta, a gente vai deixar ela secando um pouco enquanto a gente começa a modelar a segunda parte da nossa peça. Agora, nós vamos pegar aquela segunda porção de barro, que no meu caso foi um pouco mais leve do que a utilizada para modelar a espécie de cumbuca que acabamos de fazer. Nós vamos continuar fazendo uso do beliscão, mas dessa vez, antes de começar a abrir o oco a partir da bola maciça, nós vamos moldar essa bola inicial em algo parecido com o formato de uma taça. A principal diferença dessa aplicação da técnica de beliscão é que não precisamos nos preocupar, pelo menos não nesse momento, em abrir toda essa massa. Por enquanto, o foco da modelagem se concentra na parte mais alta, equivalente à boca desse objeto em forma de taça. Isso se dá pelo fato de que essa borda superior irá futuramente ser colada à borda da cumbuca. Já a parte do gargalo, por sua vez, só irá ser trabalhada em um terceiro momento, portanto não precisamos nos preocupar com ela por agora. Nessa imagem, a gente consegue notar como eu ainda não fiz o furo da alcagem até o fundo da nossa massa. Nós continuamos abrindo a circunferência dessa borda até o momento em que ela esteja na mesma medida da cumbuca, para que assim a gente possa conectar essas duas partes. Assim que chegarmos nas medidas desejadas, nós vamos deixar essa segunda parte secando com auxílio de uma sacolinha plástica com um pouco de água, preservando a umidade da porção de barro que posteriormente será usada para modelar o gargalo da garrafa. Para fazer a junção, conhecida como colagem ou costura, desses dois pedaços de barro, a gente vai passar por duas etapas. Uma delas é a das ranhuras, que eu fiz com auxílio de uma faquinha de serra, mas você pode usar o próprio palito que a gente já vem usando. E a segunda etapa é de umedecer essas ranhuras. No vídeo eu fiz uso de uma esponja, mas você pode fazer com os próprios dedos ou com um pincel, como você preferir. Com auxílio de um estilete, nós vamos cortar o excesso ainda não modelado da segunda parte da peça. E a gente vai fazer isso se atentando em deixar a parte interior da junção ainda acessível aos nossos dedos. Como a gente não consegue pegar devidamente com a câmera, essa é uma demonstração de como eu vou tratar essa junção na parte interior. É importante que façamos uma pressão, unindo bem as duas paredes e diminuindo a possibilidade de formação de bolhas de ar. Já a parte exterior, com auxílio de um palito, eu vou riscar a área de contato entre as duas partes, fazendo uma costura para homogeneizar o barro. E então, depois passamos o cartão para alisar essa parede, que ficou toda riscada.
Depois de ter alisado a junção com o cartão, nós vamos usar a parte de fora de uma colher de pau para dar forma à peça. Assim que o corpo da moringa estiver no formato desejado, nós podemos dar início à modelagem de beliscão do gargalo, ou do pescoço, que também será dividido em duas partes para termos melhor acesso às junções. A colagem nós vamos fazer da mesma forma da última vez, fazendo as ranhuras, umedecendo e pressionando bem uma parede contra a outra. Depois misturamos a parte de dentro, riscamos a parte de fora e alisamos bem a junção com o cartão. Continuamos usando o cartão e uma colher de pau para ajustar os formatos e contornos. E mais uma vez, vamos repetir o processo de modelagem e colagem, agora com a segunda metade do pescoço da garrafa. Esse é o último momento para alisar a superfície e ajustar os seus contornos antes de deixar a peça secar. Vocês podem perceber que eu deixei essa peça secando com o auxílio de uma sacolinha plástica cobrindo o pescoço dessa garrafa. Eu faço isso para evitar que essa parte, por ser mais fina e conter menos barro, seque mais rápido do que o resto do corpo da garrafa e assim nos prejudique no momento do acabamento. Depois de deixarmos a peça secando de um dia para o outro, ela irá chegar no que chamamos de ponto de couro. Esse é um estágio em que a peça já perdeu uma boa quantidade de umidade e se encontra rígida o suficiente para não ser mais deformada com facilidade. Esse é um convite do barro para darmos início à etapa do acabamento. Primeiro, nós vamos fazer uso de uma serrinha partida no meio. Uma daquelas amarelas, bem clássicas, bem comum de se encontrar em qualquer loja de material de construção. Com o lado que tem os dentes, nós vamos raspar, descascar a superfície da peça com o intuito de retirar pequenos excessos e suavizar os contornos da moringa. Fazemos isso nela toda, na boca, no pescoço, no corpo e na base. Depois de terminarmos de esculpir com a serrinha, nós vamos fazer uso do cartão para novamente alisar a superfície de argila. Para a segunda etapa do acabamento, precisei deixar a peça secando por mais alguns instantes, até que ela atingisse um estágio um pouco mais avançado do ponto de couro. Detalhe para a maneira de avaliar o ponto ideal para executarmos essa etapa. Quando fincamos a marca da unha na peça e ao esfregar o dedo para tentar alisar, a gente não consegue mais retirar essa marca com facilidade, esse é um bom momento de iniciar o processo de brunidura. A brunidura, ou brunido, é um tipo de polimento na argila, uma técnica ancestral que surge há milhares de anos e que foi revolucionária para a tecnologia da cerâmica. Com esse polimento, nós vamos diminuir a porosidade da superfície cerâmica, concedendo mais brilho para a peça. O brilho, em qualquer superfície que for, normalmente é um indicativo de pouca porosidade daquele material. Mas para além dessa qualidade estética, a brunidura foi muito importante para o desenvolvimento de peças cerâmicas utilitárias. Digo isso porque, por exemplo, ela possibilitou o armazenamento de água e alimentos por mais tempo, assim como ela concedeu maior resistência e maior facilidade para a limpeza desses objetos cerâmicos. Nesse momento, eu vou dar um intervalo entre uma demão e outra, para que a peça perca ainda mais umidade. A brunidura tradicionalmente é feita com seixo de rio, mas vocês podem experimentar e usar diferentes materiais, contanto que tenha uma superfície bem lisa. Uma segunda sugestão que eu dou, para além da pedra lisa, é que vocês usem a parte de fora, a parte convexa, de uma colher de metal, porque ela também serve muito bem para fazer esse tipo de serviço. Para executar o processo de brunidura, nós vamos esfregar o seixo, sem exercer muita força, como quem deslizasse a pedra sobre a superfície. O ato de brunir
Assim como quase tudo que envolve a cerâmica artesanal, é um processo muito intuitivo e que vai dialogar de diferentes formas com cada ceramista. Não existe uma única forma de se deslizar a pedra na peça, assim como não existe unanimidade quanto ao ponto exato de umidade e quantas demãos são necessárias para se polir uma peça. Para cada uma dessas questões, existe uma cadeia diversa de possibilidades e escolhas, que irão dialogar com as intenções, com as curiosidades e com a sensibilidade de cada pessoa que está manuseando e sendo manuseada pelo barro. Então eu indico que experimentem, que pesquisem e que se divirtam com a riqueza de possibilidades que o barro nos proporciona. E ao longo da caminhada, nós vamos nos encontrando no meio de toda essa diversidade. E por fim, eu faço uso de uma daquelas sacolas plásticas mais finas, normalmente usadas para verduras, para dar uma última polida na peça. É bem evidente o quanto a peça ganha brilho nesse momento. Agora, eu vou fazer a tampa da nossa peça, moldando uma espécie de peão ou cone, até o momento em que ele esteja no tamanho ideal para a medida da boca da nossa moringa. Depois disso, eu vou colar uma bolinha no topo da tampa para servir de puxador. A diferença dessa colagem para as outras que a gente fez mais cedo é que aqui usei, ao invés de água, uma espécie de cola feita com o próprio barro em uma consistência pastosa. E agora sim, a nossa moringa está pronta para descansar e secar completamente até chegar a vez dela de ir para o forno. A moringa da demonstração, assim como todas essas variações que estão presentes no vídeo, foram queimadas em um forno a lenha, em baixa temperatura, o que resulta em uma cerâmica mais porosa. No ponto de vista de uma peça feita para armazenar água, essa porosidade é muito bem-vinda por garantir uma água mais fresca, mais fria, já que o corpo cerâmico permite que o líquido transpire. Então, gente, essa foi a nossa oficina de moringa de cerâmica, um projeto realizado graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, de Pernambuco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado na prática de vocês voltada a essa peça carregada de tanto significado. Se você sentir, compartilhe esse vídeo com sua galera e bora mexer no barro e beber água fresca.